Vamos trazer agora então uma palavra. Vamos ler aqui um versículo. Vamos ler em 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Está na oração de Ana em 1 Samuel. E também em Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Veja bem, vamos fazer uma reflexão sobre o querer de Deus nas nossas vidas. Muitos correm atrás das riquezas deste mundo. Gastam as suas vidas, gastam os seus talentos em busca do ouro de tolo e não se apercebem das verdadeiras riquezas que Deus preparou para com as suas vidas e fora da rota, fora do plano de Deus, não se realizam, não são felizes, mas pelo contrário, são infelizes. Deus chama os seus e os escolhe entre muitos, e depois de prepará-los exaustivamente, os envia. Muitos não têm entendido o chamado de Deus para com as suas vidas. O mundo precisa de todas as profissões, de todos os serviços, e alguns são preparados para determinadas funções, mas não as desempenham, então não podem ser infelizes e realizados, porque estão fora da rota, estão fora dos planos de Deus para com as suas vidas. Estão fora dos planos que Deus traçou para eles. As pessoas mais bem realizadas em suas profissões são as que as desempenham por amor, sem olhar as vantagens e os lucros. Trabalham por amor à sua profissão. Vão além do profissionalismo. Vão além do que as pessoas esperam delas. Se dedicam, se esmeram, cumprem com a sua comissão, com o seu chamado, seja em qual profissão estejam, se dedicam a elas de corpo e alma, ou seja, usando os seus talentos naturais e os seus dons espirituais. Alguns não entendem quando Deus lhes tira o dinheiro, ou lhes tira os bens, ou lhes tira as riquezas deste mundo. É para que olhem para Deus, para que se tornem dependentes de Deus e obedientes aos seus impulsionamentos. Os alvos de Deus são bem maiores do que os nossos. Os planos de Deus são muito mais elevados do que os nossos planos. Mas não sabemos disso, então sofremos. Mas na medida em que vamos entendendo, quando Deus vai descortinando o seu plano para conosco, vamos nos acalmando e vamos obedecendo a Deus, e aí então acertamos. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas, sem antes tornar notório o seu plano. Ouvi muitas profecias no começo da minha fé. Hoje sei discernir que muitas delas eram da carne e não de Deus. Mas observei também que cada vaso que Deus usou para falar comigo viu a minha vida sob um prisma, sob uma face distinta, de acordo com o trabalhar de Deus na vida daquele profeta. As pessoas ministram o que são, o que aprenderam, o que viveram em Deus. Então precisamos estar atentos, meditarmos, confrontarmos com a palavra de Deus. Ninguém me mandou largar o meu trabalho secular. Nem mesmo eu queria fazer isto. Longe de mim tal ideia. Deus me arrancou do meu trabalho secular, de maneira que depois de várias tentativas de voltar ao trabalho secular, eu me rendi ao que Deus queria de mim. Alguém muito experiente com Deus, ao orar por mim há mais de 20 anos atrás, profetizou: irás a muitos lugares, e onde não conseguires ir, farei com que chegue a tua voz, e receberá notícias do que fiz lá longe, para a alegria do teu coração. Alguém também muito sábio na palavra de Deus me citou um versículo, há cerca de 20 anos atrás: aumenta a minha grandeza e conforta-me novamente. Após 16 anos, eu entendi este versículo, entendi o trabalhar de Deus na minha vida, o plano de Deus na minha vida. Eu encontrei um jovem em uma igreja em que fui pregar e dentre todos
Os que lá estavam, profetizei somente para este jovem. Eu me vi nele há 20 anos atrás. Ele estava no começo da sua longa caminhada para o serviço aos santos. Alguém me disse há mais de 20 anos, eu vejo o Turim e o Umim sendo colocados sobre as vestes do irmão. Essas pedras eram pedras sacerdotais do Velho Testamento. E quando perguntavam algo a Deus, e Deus então respondia, elas brilhavam sobrenaturalmente. Então essas pedras de Turim e de Umim têm a ver com o discernimento espiritual dos sonhos, das visões, né? Dos sentimentos. Alguém me disse há mais de 20 anos, na verdade 2 pessoas disseram a mesma coisa no mesmo dia, distantes uma da outra 40 quilômetros sem se conhecerem. Eu vejo um cajado que verte óleo. Quando comecei a fazer rádio, mais de 10 anos depois da minha conversão, alguém me disse no primeiro dia em que fiz o primeiro programa aqui do Palavra de Fé, no dia 10 de outubro de 2010. Essa pessoa me disse, começou hoje o teu ministério. E ela estava coberta de razão. Há mais de 10 anos, antes de iniciar esse programa, também alguém me disse de que Deus estava me entregando um microfone de ouro. Eu vejo que Deus usou várias pessoas para falarem e profetizarem, e cada uma viu uma peça do quebra-cabeça no tabuleiro de xadrez de Deus para com a minha vida. Nenhum destes profetas falaram em prosperidade no sentido de riquezas desta terra, mas muitos profetizaram isso para mim. Profetizaram muitas coisas, mas o que eu tenho mesmo é Deus, e Ele é o meu Senhor e Salvador, e todos os dias me impulsiona. Eu aprendi a obedecer a Deus em todas as coisas e a estar atento a todo o impulsionamento do Espírito Santo de Deus no serviço aos santos, no serviço para o reino de Deus. Como disse Pedro na porta do templo de Formosa para um aleijado, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Quando aprendemos a estar no nosso quadrado, na nossa missão, no nosso encargo verdadeiro, nós somos muito mais úteis a Deus e aos seus santos. Aprendi que Deus trabalha ao longo das décadas, ao longo de toda a nossa existência, porque estamos sempre passando por provas, por aprendizados. Estamos sempre subindo uma escada e nesta jornada a atenção e a obediência são fundamentais. Eu vi muitos caírem de grandes altitudes espirituais e vi outros que quiseram ajudá-los por conta própria, sem Deus ter mandado, que caíram junto com eles. As amizades são muito importantes na vida dos servos e das servas de Deus. São importantes no sentido de os impulsionarem para crescerem e, da mesma forma, a antítese também é verdadeira, também os impulsionam para cair. Então, tenhamos toda a atenção nesta questão. A vigilância, o cuidado, a oração, a consagração, a obediência. Que tipo de amizades cultivar, que amizades mais investir, onde ir, com quem andar, onde pregar, onde não pregar, onde abrir a boca e falar, onde não abrir a boca. Há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Na medida em que aprendemos, na medida em que crescemos na estatura da fé e na estatura espiritual, na medida em que aumenta a nossa capacidade de discernir, aumenta e se refina o nosso paladar pela palavra autêntica e genuína. Nós não conseguimos mais ouvir aqueles que não se consagram para ministrarem. Suas pregações nos causam enfado, repúdio e canseira. Na medida em que nos firmamos e na medida em que nos afinamos a nossa intimidade com Deus e crescemos no entendimento da palavra e da vontade perfeita e soberana de Deus, nós vamos percebendo que cometemos muitas meninices na nossa fé e na nossa caminhada e não as cometemos mais, crescemos. Deixamos de sermos meninos e meninas na fé, nos tornamos adultos e depois nos tornamos anciões e anciãs, sábias e sábios na palavra de Deus e na vida de um autêntico servo, de uma autêntica serva de Deus. Não para que os outros venham a ver, mas para termos uma convivência íntima com Deus. Os que servem a Deus precisam é de Deus, não de pessoas.
não de doutrinas, não de placas, mas precisam estarem afinados com a vontade soberana e perfeita de Deus. Aí então somos verdadeiramente úteis ao reino de Deus e verdadeiramente úteis aos seus santos na terra. Eu digo aos vivos, se alguém me entender mal, aos irmãos e irmãs. Estes são os santos a que me refiro. São os meus irmãos e as minhas irmãs que são vivos, que estão nessa terra. Quando nós começamos a nos doarmos do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos talentos e dos dons de que fomos dotados por Deus para o serviço, aí então começamos a sermos verdadeiramente úteis a Deus. Recém aí começamos a ser úteis a Deus. Antes era só um preparo, um treinamento. Agora então, na maturidade da fé, nos tornamos verdadeiras alavancas para impulsionarmos outros para grandes jornadas. Maior é o que serve do que o que é servido, nos ensina Jesus. E isto nunca foi tão verdadeiro quando nos conscientizamos dessas coisas, deste entendimento que somente o Espírito Santo de Deus em nossos corações pode ministrar às nossas vidas. O grande alvo de Deus para com as nossas vidas é o serviço aos santos, é o serviço ao reino de Deus. A ajuda aos que começam nessa jornada, aos que nascem de novo, aos que palmilham esta terra, até chegarem às suas salvações, no final das suas jornadas. Este é o grande serviço para que os dons de que fomos agraciados por Deus servem para isto, para sermos sirineus, para ajudarmos, para aconselharmos, para ouvirmos, para encostarmos o ombro, para emprestarmos o ouvido, para abraçarmos e confortarmos quando necessário e deixarmos de abraçar quando podem prosseguir com as suas próprias pernas e com as suas próprias forças. Deus enriquece, sim. Deus empobrece, sim. Deus exalta, sim. E Deus também abate. Mas o grande alvo dele é o serviço aos santos. Os que entenderem isto profundamente estarão no lugar certo, na hora certa, e tudo o que fizerem será considerado como ouro aos olhos do Pai. Serão como maçãs de ouro em salvas de prata, serão como águas vivas em terras desérticas, serão como vida abundante sobre o vale de ossos secos, serão como o vigor e a força sendo emprestada aos fracos e abatidos neste mundo, serão como vitórias e vitórias para todos os que o mundo derrotou, mas aos olhos de Deus serão tornados vitoriosos, porque estes servos e servas, a serviço dos santos, dão a sua vida pelo seu irmão e pela sua irmã e pelo reino de Deus em detrimento dos reinos da terra. Não se importa com as riquezas deste mundo. Elas existem sim e até são necessárias, mas aos olhos destes abnegados servidores do reino, eles estão voltados somente para Deus, e Deus cuida deles e os sustenta e os fortalece a cada dia nas suas jornadas nesta terra. Aos que entenderem isto, que Deus dê mais e mais da sua unção e do seu poder, da sua graça e da sua sabedoria, para que mais e mais possam fazer no serviço aos santos, aos irmãos e às irmãs que lutam nesta vida, muitas vezes sem terem a ajuda de ninguém. Seja um ajudador do teu irmão e da tua irmã. Levanta-te e haja, e faça o que deve ser feito. Faça o que Deus ministra ao teu coração e serve ao teu irmão e à tua irmã com vistas ao reino de Deus e em estrita, perfeita e completa obediência a Deus. Que Deus te abençoe, que você entenda esta palavra no nome de Jesus.